dois últimos pontos, na minha visão pessoal, os outros já são cruéis, mas esses dois últimos pontos talvez sejam os mais cruéis. Os mais cruéis. Se você entender o nível de crueldade, esses dois últimos pontos que eu estou trazendo aqui no vídeo trazem para uma vítima de narcisista que nem chorar pode, se você entender isso de uma vez por todas, muita coisa da tua cabeça vai mudar e eu tenho certeza absoluta que você vai começar a pensar muito bem antes de continuar sendo abusada dessa forma. Muitas pessoas me perguntam, Álvaro, como é que o narcisista ele reage quando a gente chora? Será que eles são tão monstros que não sentem nada? Será que é simplesmente mais uma pessoa ali chorando e o coração deles é de pedra e nada acontece e eles não se importam? Pensando nisso, vamos trocar uma palavrinha a respeito? Vem comigo nesse vídeo. Olha só, o choro é uma reação emocional que ocorre ou quando nós estamos com grande dor e sofrimento ou quando nós estamos em grande êxtase, né? Alegria em demasia. Independente do motivo do choro, o fato é que ele demonstra, ele coloca para fora fisiologicamente uma grande emoção sentida internamente. É fato que narcisistas não gostam de se conectar com as suas próprias emoções, por isso que eles mascaram as próprias emoções. É como uma forma de se esconder por detrás dessa teia ou desse limbo, ou dessa cortina de fumaça, por assim dizer, que é o emocional totalmente desvirtuado do narcisista. Agora, existem pelo menos 7 coisas que você precisa saber para entender melhor o que se passa na cabeça de um narcisista, seja ele cônjuge, filho, pai, seja o que for, e o que você deve fazer, ou como você deve reagir numa situação como essa. Então pega papel e caneta, porque eu sei que você gosta de anotar aquilo que eu trago aqui, até para uma questão de estudo, de aplicação pessoal, e presta atenção no primeiro ponto que eu vou trazer para você aqui da minha colinha. Primeira coisa, justamente por narcisistas não gostarem de se conectar emocionalmente, eles encaram como o choro, eles encaram o choro do parceiro, melhor dizendo, como uma forma de dissociação emocional. Eles literalmente se dissociam, fissuram seus próprios sentimentos para evitar qualquer coisa que tenha a ver negativamente com a sua postura de dominação. Álvaro, o que isso significa? Eu explico. Narcisista ele quer estar numa postura de poder, sempre, de domínio, de autoridade, de invencibilidade emocional e até física muitas vezes, dependendo do grau do narcisismo. Acha que é Deus, né? Quando ele percebe um parceiro ou uma parceira chorando, ele literalmente se dissocia, ou seja, bloqueia as próprias emoções numa, não vou nem dizer numa tentativa, em uma desconstrução da empatia, porque ele consegue bloquear as emoções. O que faz com que ele se torne extremamente frio e calculista, porque ele observa o parceiro chorando, ou a parceira chorando, ele percebe o que está acontecendo, porém ele bloqueia todo e qualquer tipo de emoção, de sentimento, de possibilidade de demonstrar algum tipo de empatia com relação a outra pessoa. Porque na cabeça do narcisista ele acredita que demonstração de empatia, de se importar com o próximo, tem a ver com fraqueza. Ele entende que de forma ou de outra, se ele fizer isso, ele vai fazer com que aquela vítima, com que aquela pessoa passe a encará-lo como alguém fraco. Então ele não chora, muitas vezes, ele não sente nada, nem empatia pelo teu sofrimento, pelo teu choro. E não só não sente nada, como ele se fecha no próprio mundo, ele bloqueia o que está acontecendo. Essa é uma das formas, uma das reações. Segundo ponto, anota, validação do ego. Muitas vezes o narcisista, ele entende a vítima, o choro da vítima, como se isso fosse um sinal de seu poder de manipulação sobre aquela pessoa. E isso satisfaz
as necessidades de superioridade, de controle desse narcisista. Olha só que coisa doentia, para dizer o mínimo. Eu vou tentar explicar isso de uma outra forma. O narcisista, ele olha para a vítima chorando e pensa o seguinte: pronto, consegui. Agora ele está sob meu domínio. É isso aí. Nunca você vai conseguir se libertar de mim, porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero você assim, sofrendo, sem nenhum tipo de possibilidade de reação. Eu quero que você se mantenha submissa. Eu quero que você se mantenha sob o meu controle. Chore mesmo. Tem mais é que chorar mesmo para você entender com quem você está lidando. É mais ou menos isso que se passa na cabeça de um narcisista maligno, cruel. Ele gosta de ver o teu sofrimento. Ele gosta de ouvir o teu choro, o teu ranger de dentes, por assim dizer. E isso é muito cruel, isso é muito triste. Porque quantas vezes você, que foi ou ainda é vítima de narcisista, se sente tão agredida, tão humilhada, tão brutalizada emocionalmente, às vezes até fisicamente, que chora, e muitas vezes o seu choro é copioso, é aquele choro persistente, que vem do fundo do coração, numa tentativa talvez até desesperadora de tentar fazer com que aquela pessoa que você tanto ama esboce algum tipo de reação emocional favorável a você. Como se essa pessoa ela viesse para tentar, pelo menos, né? Você tentasse pelo menos fazer com que essa pessoa viesse para te salvar daquela dor e daquele sofrimento. Quando na realidade ele ou ela, porque serve para os dois, narcisistas homens e mulheres, tanto faz, ele ou ela na verdade está encarando esse choro como uma forma de validação da sua própria superioridade, do seu próprio controle, do seu próprio ego. É triste, mas é real. Terceiro ponto. Narcisistas encaram a vítima sofredora, quando ela está ali chorando, por assim dizer, eles entendem esse momento como uma oportunidade de explorar ainda mais a vulnerabilidade dessa vítima. Chega a ser brutal, chega a ser algo simplesmente impossível de se acreditar que alguém em sã consciência já vai pegar um momento extremamente doloroso, extremamente triste, extremamente sensível da vítima e vai se aproveitar desse momento para vulnerabilizá-la ainda mais, para manipulá-la ainda mais, para destruí-la ainda mais. Mas infelizmente é isso que acontece. Quando o narcisista percebe a vítima chorando, sofrendo, ele aproveita esse momento para enfraquecê-la ainda mais, para subjugá-la ainda mais, para destruí-la emocionalmente ainda mais. Álvaro, como assim? Eu não estou entendendo. Vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo. Imagina uma vítima mulher que acabou de perder o papai ou a mamãe na morte. Narcisista maligno, narcisista cruel, ele vai virar para essa vítima, que já está em processo de luto, que está chorando, talvez até dentro do próprio velório, e vai falar no ouvido dela: por que você está chorando? Quando eles estavam vivos, ou quando ela estava viva, ou quando ele estava vivo, você não fazia nada para ajudar? Por que agora esse choro? Por que agora esse choro todo? Que hipocrisia é essa? E quando na verdade você talvez tenha feito tudo para ajudar. Você fez mais até do que era tua obrigação. Mas pela malignidade, pela maldade dessa pessoa, desse abusador emocional, ele utiliza esse momento de fragilidade emocional, de baixa ou quase zero, né, consciência crítica, para poder jogar coisas assim na sua cabeça. E você, como vítima, acaba acreditando. E infelizmente, quase que invariavelmente, vítimas de narcisistas que passam por situações similares a essa, eu só dei um exemplo, muitas vezes acabam adquirindo posteriormente um sentimento de culpa muito forte, e isso desencadeia processos como depressão profunda, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno dismórfico corporal, dentre outros. E até ideias de deixar de viver, por assim dizer. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo até agora para você? Espero que sim, de verdade. Espero que esteja fazendo sentido. Deixa eu te fazer mais outras duas perguntas. Você já deixou o teu joinha para ajudar o vídeo? Se não deixou, não custa. Clica no joinha. Vai me ajudar bastante. E você já é inscrito aqui no canal? Se não é inscrito ainda, se inscreve também. Se puder me ajudar, torne-se membro, né, do canal, para poder ter acesso a mais informações. E uma coisa muito importante também. Se você passa por uma situação dessa, e eu espero de verdade que não seja o teu caso, mas se você passa por uma situação como essa, e precisa realmente de algo para ganhar dinheiro,
para construir uma nova fonte de renda, aceita o meu convite. Dá uma olhada, entre em contato comigo aqui embaixo. Tem meu WhatsApp aqui. Eu vou fazer questão de mandar várias coisas para você relacionadas à Farmazia, a empresa que hoje eu estou trabalhando, de venda direta. Principalmente se você já tiver conhecimento de venda direta, Avon, Boticário, Jequiti, Mary Kay, enfim. E venha fazer parte comigo dessa oportunidade única aqui no Brasil de termos uma empresa realmente de altíssimo nível, de altíssima qualidade e que nos traz, dentre outras coisas, liberdade financeira de verdade. Entre em contato comigo, ou se você já conhece a Farmazia, mas ainda não tinha se decidido, aqui embaixo tem o meu link de registro, se registra, venha para o meu time e vamos juntos construir um negócio maravilhoso e levar ainda mais saúde, beleza e bem-estar para as pessoas à nossa volta. Vamos lá. Continuando aqui, deixe teu comentário, eu quero saber de você o que está achando desse vídeo. Tá? Isso é muito importante para mim. Quarto ponto. Tem uma outra coisa também, que é vítimas de narcisismo, quando choram, quando demonstra um certo grau de vulnerabilidade para um parceiro ou para uma parceira adoecida emocionalmente, produzem nesse abusador ou nessa abusadora. Esse choro ele é percebido como uma acusação, olha só que loucura, como uma acusação de falta de sensibilidade por parte do abusador, e é mesmo, né? Principalmente se esse abusador não fizer nada para apoiar, né? Bom, se é um abusador, dificilmente vai fazer. Agora, mais do que isso, esse choro acaba sendo encarado pelo abusador como frescura por parte da vítima. É onde muitas vezes o abusador vira para a vítima e fala assim, para de chorar, larga de ser fresca. Tá aí com essa frescura toda. Que isso? Cresce, você não é mais criança. E outras coisas que o abusador normalmente diz. E aí a vítima, que já está em desespero, quase que absoluto, fica ainda mais perdida. Porque ao invés dela ouvir algo que a tranquilize, que a faça ficar melhor, que a faça ficar pelo menos um pouco mais consolada, ela ouve o contrário. Ela ouve que na realidade ela não tem o direito nem de chorar, nem de sofrer. E que ela está errada. E tem uma outra coisa ainda, um ponto 5 aqui, que está encadeado quase com esse, que é necessário eu falar para você. Narcisistas, eles odeiam quando você chora, quando a vítima chora, porque isso faz com que ele se desvie, com que ele tenha a atenção desviada para outra coisa, que no caso é o choro, ou para a situação emocional dessa vítima, sendo que na realidade, pelo egocentrismo que o narcisista carrega, ele queria estar fazendo outra coisa, ele queria estar, sei lá, assistindo um jogo de futebol, queria estar tomando a cerveja dele, queria estar conversando com os amigos, queria estar assistindo televisão, queria estar lendo o seu livro, navegando na internet, ou fazendo qualquer outra porcaria, entendeu? E aí ele fica possesso, ele fica brutalmente enraivecido, porque ele está ali tendo a encheção de saco, por assim dizer, de ouvir aquela pessoa que ele trata como um lixo, que é a vítima, que normalmente é a esposa ou a parceira, a companheira, chorando no ouvido dele ou dela. Olha que doentio isso. É um egocentrismo absoluto. Tipo assim, você está me atrapalhando, o teu choro está me atrapalhando. Você está sendo inconveniente, vai chorar pra lá, para de encher o meu saco. Para com essa conversa fiada, você não é mais criança, vê se cresce, fica aí com frescura. E várias outras ofensas que o narcisista causa sobre a vítima, que faz com que ela fique se podando emocionalmente cada vez mais, até o ponto de virar um zumbi emocional de tanto tomar remédio. Tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo pra você? Ainda tem mais 2 pontos. E esses 2 últimos pontos, na minha visão pessoal, os outros já são cruéis, mas esses 2 últimos pontos talvez sejam os mais cruéis. Os mais cruéis. Se você entender o nível de crueldade, esses 2 últimos pontos que eu estou trazendo aqui no vídeo, trazem para uma vítima de narcisista, que nem chorar pode, se você entender isso de uma vez por todas, muita coisa da tua cabeça vai mudar e eu tenho certeza absoluta que você vai começar a pensar muito bem antes de continuar sendo abusada dessa forma. 6º ponto. Uso de falso consolo para potencializar ainda mais o domínio sobre a vítima. Existem 2 modos operandi do narcisista quando ele está vendo a vítima chorar. Ou ele aumenta o nível de crueldade fazendo algumas coisas que eu já falei aqui no vídeo, que eu não vou repetir, para o vídeo não ficar muito grande. Isso é
Agora, a outra coisa que para mim é o mais cruel é ele, neste momento, entrar com 2 processos que aumentam potencialmente o domínio sobre você que é vítima. Misturar o gaslighting com a figura do herói. O gaslighting com a figura do herói. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, certos manipuladores emocionais, narcisistas, malignos, pessoas ruins, uma certa fatia dessas pessoas, eles aproveitam esse momento de vulnerabilidade que você está para te consolar, porém, se colocando no papel de herói, como se ele fosse a última bolachinha do pacote, como se você não conseguisse viver sem ele, como se ele fosse a única pessoa que pudesse te resgatar desse sofrimento. E, paralelo a isso, ele começa a dizer para você que a situação pela qual você passou e que te fez chorar não é bem assim. Que você entendeu errado. Que não foi isso que ele quis dizer. Que na realidade você foi sensível demais porque você não entendeu que o que ele disse foi... E aí ele começa a mentir nesse momento de alta vulnerabilidade tua para que você passe a desacreditar aquilo que foi realmente o que você passou e passe a acreditar no que ele está dizendo, porque o que você estava querendo era um ombro amigo. Era um abraço aconchegante do teu parceiro, do teu marido ou da tua esposa, como forma de consolo. E aí, esse abusador emocional está usando justamente um falso consolo para poder deturpar totalmente a maneira como você percebeu a situação, percebeu a agressão, se colocando como, na realidade, uma pessoa que só quer o teu bem, só quer o teu melhor, e colocando você como uma pessoa que não entendeu isso, que interpretou de forma errada, que interpretou de maneira diferente, questionando inclusive a tua sanidade, dizendo talvez coisas do tipo, olha, eu acho que a gente precisa procurar um psiquiatra porque você não está bem. Já não é a primeira vez que você não entende o que eu quero dizer para você e toda vez você sofre. Olha a canalice de uma pessoa dessa. Olha a cara de pau do indivíduo desse. Mas não para por aí. O último ponto, que na minha visão é tão cruel quanto todos os outros, tão cruel quanto todos os outros, é ele utilizar da tua vulnerabilidade para justificar as próprias agressões. E ele faz isso dizendo para você coisas do tipo, sabe por que você está chorando? Você só está chorando porque você agiu dessa e dessa forma. Porque se você não tivesse feito isso, eu não teria agido de tal maneira e você não estaria passando por aquilo que você passou. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, sabe por que você está chorando? Porque você merece. Sabe por que você passou por esse sofrimento? Por culpa tua, porque você mereceu. Porque se você não tivesse agido dessa forma, ou seja, não tivesse merecido, eu não teria te punido. Nesse momento, ele se coloca na posição de Deus, de juiz, júri e carrasco. Ele se coloca na posição de alguém que, preponderantemente, é o único que tem o direito de colocar você no seu lugar. É o único que tem o direito de educar você. Nem que seja na pancada, seja emocional ou seja física. Agora, o pior não é isso. O pior é que você já está numa situação de vulnerabilidade tão grande que você acredita nisso. E você passa a partir daí não só a ser dominada, mas você passa a ser subjugada pelo agressor. E uma vítima subjugada, presta atenção nessa frase que eu vou dizer agora, não tem força de reagir ou de agir ao contrário, porque acredita ser merecedora da punição. Você está entendendo porque muitas vezes você não consegue ajudar vítimas de narcisismo, de abusadores emocionais? É por causa disso. Porque aquela pessoa acredita que ela merece estar passando por tudo aquilo que ela está passando. Faz sentido isso para você? O que você acha? Coloca para mim aqui nos comentários desse vídeo se faz sentido o que eu estou dizendo. E para finalizar eu vou deixar esses 3 vídeos que estão aparecendo aqui na tela, tá? Esse daqui é o vídeo principal e os outros 2 aqui são vídeos de suporte, né? Os outros 2 aqui, ó, são vídeos de suporte para você poder entender ainda mais como funciona a cabeça de uma pessoa tóxico-abusiva. Eu espero que você assista, que você analise,
Espero que você esteja gostando desse conteúdo e a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço grande. Até mais.